Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 12 em diante. Essa palavra é para quem é 12. Amém? Senhor, que nessa hora o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos dê espírito de revelação e de sabedoria para o pleno conhecimento da verdade, e que a soberania do Teu poder neste lugar faça cessar toda inquietação da carne e repreenda e anule todo o poder de todo espírito roubador da Tua palavra. Que o Teu Espírito flua com liberdade e que a minha vida seja usada por Ti para a salvação e para a transformação de muitas vidas segundo a Tua vontade genuína e completa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Todos acharam? Lucas capítulo 5? Versículo 12, diz assim: a cura de um leproso. Aconteceu que, estando ele, Jesus, numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse Jesus, e mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação o sacrifício, a oferta que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Graças nós te damos, Senhor, pela tua palavra. O tema dessa ministração é a fé desejada por Deus. Há um tipo de fé que Deus espera encontrar em nós, e se essa fé específica for encontrada em nós, como foi encontrada na vida desse leproso que teve um encontro com Jesus, essa fé será suficiente para transformar nossa vida, para nos salvar de forma espiritual e também para nos transformar de forma emocional e física. A fé desejada por Deus é a fé que seja suficiente para nos salvar e para nos curar das consequências do pecado. Muitos males que as pessoas sofrem é por conta de consequências do pecado, de uma vida longe de Deus. E essa fé é a fé que nós vemos aqui nesse leproso, descrito em Lucas 5,12. Uma fé que não só trouxe para ele salvação, mas uma fé que também mudou a sorte desse homem completamente. Porque a fé, ela é mais do que um princípio de religião, um princípio de se aproximar de Deus. Mas a fé é um elemento espiritual através do qual nós podemos ter bons resultados na nossa vida. Deus não quer que você se transforme numa pessoa religiosa, habituada a vir à igreja apenas. Deus quer que você aprenda a fazer uso da sua fé para que a sua vida possa ser uma vida melhor, e através da sua fé você possa abençoar a vida de outras pessoas, levar outras pessoas a conhecerem a Deus e conhecerem, experimentarem o poder de Deus. Isso aconteceu aqui com esse leproso. A fé que a gente vê na vida desse homem, que deixou de ser leproso por causa da sua fé, é uma fé atrelada ao conhecimento de quem é Jesus. Isso é uma coisa muito importante. Essa é uma rema dentro dessa palavra. Nós sabemos quem é Jesus, não é? A nossa vida é transformada e nós recebemos o dom da vida eterna, a salvação eterna, o perdão dos pecados, quando por revelação divina nós descobrimos quem é Jesus. Eu sei que muitos já viveram essa experiência, mas eu vou dar aqui o meu testemunho, dizendo que a minha vida, ela foi uma vida vazia, difícil, sofrida, com um histórico de perdas e danos até os meus 30 anos. Mas aos 30 anos alguém veio e me revelou a palavra de Deus, me falou que Jesus era Deus, que Jesus me amava,
que Jesus podia me salvar, que Jesus podia transformar a minha vida. E nesse momento em que eu estava sofrendo muito, eu abri meu coração para Jesus. Eu conhecia Jesus como Ele queria ser conhecido por mim. Não era com aquelas informações rudimentares de fé, de tradição, de religião que eu trazia da minha família. Não era com isso que eu conhecia Jesus. Isso era o que eu tinha até aquele momento, mas naquele momento eu conheci Jesus de forma espiritual. E é assim que Deus quer que você conheça Ele. É assim que nós precisamos conhecer a Jesus, de forma espiritual. E hoje o Espírito Santo vai produzir esse milagre aqui. Quem ainda não conhece Jesus de uma forma espiritual, vai passar a conhecê-lo. E quem já o conhece, vai conhecê-lo mais profundamente hoje, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Como diz João 17,3, a vida eterna é esta. Diz assim, João 17,3, a vida eterna é esta. Esse é o desejo de Deus, né? Que te conheçam a ti, é Jesus quem fala isso, numa oração. Que te conheçam a ti, Pai, o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então o dom da vida eterna, o propósito de Deus, que é salvar o espírito do homem, salvar a sua alma e o seu corpo, é que Deus seja conhecido como Ele é, e que nós conheçamos a Deus através do seu Filho Jesus Cristo, a quem Ele enviou com esse propósito. Para que Deus enviou o Jesus aqui na terra como homem? Para que Ele pudesse revelar aos homens de uma forma que os homens pudessem se identificar com Ele, né? Eu acho que se Deus se revelasse a nós através de uma luz muito forte, de uma voz poderosa que viesse do céu, nós não conseguiríamos ter uma noção terna, amorosa, misericordiosa, íntima de quem é Deus. Mas para que esse conhecimento, esse entendimento mais íntimo e profundo de quem é a pessoa de Deus, o próprio Deus se fez homem. Ele veio em carne, né, a este mundo, e Ele se revelou aos homens, mostrando a pessoa de Deus através da pessoa de Jesus. Você está compreendendo isso? Então, Deus se deu a conhecer aos homens através da fé em Jesus. Quando nós cremos em Jesus, nós somos salvos das consequências do pecado, os nossos pecados são perdoados, nós somos libertos e nós somos curados pelo poder de Deus. Porque quando nós falamos de conhecer a Deus, Deus está nos levando a entender que nós precisamos entender que Ele é um Deus de poder. Amém? Quando a gente fala de conhecer a Deus como Ele quer ser conhecido, é porque a gente não pode imaginar que Deus é uma pessoa igual a nós. Não, Deus é um ser sobrenatural. É um Deus uma pessoa para quem não há impossíveis. É um Deus que tudo sabe, tudo vê e tudo pode. Amém? E é dessa forma que nós precisamos crer nele. É dessa forma que Ele quer que nós creamos nele. De alguma maneira, esse leproso em seu espírito sabia que Jesus era Deus. E o que revela isto são as suas atitudes. As atitudes, o posicionamento desse homem diante de Deus, mostra que ele tinha uma fé de acordo com a vontade de Deus no espírito dele. E porque essa fé era de acordo com a vontade de Deus, foi que houve um milagre tão extraordinário na vida desse homem. E Deus realmente se revelou a ele. Essas atitudes são principalmente 4 coisas que aconteceram aqui. A primeira delas é que esse homem demonstrou uma fé reverente diante de Deus, né? Ele prostrou-se diante de Jesus. Imagina, Jesus era um homem. Tudo bem que existia já uma fama dele correndo pelos lugares. Olha, tem um homem aí, um profeta que cura. Tem um homem aí que estão dizendo que é o Messias. E ele tem curado a muitos leprosos, cura os cegos, cura os surdos. Ele ressuscita mortos. E esse homem ouviu essa fama de Jesus. E ele passou a crer de que o problema que ele tinha, aquela lepra terrível, poderia ser também curada por Jesus. Mas quando ele chega diante de Jesus, Jesus era apenas um homem. E como ele se posiciona diante de Jesus? Ele vem e se prostra no chão. Ele põe o seu rosto no chão, que representa o quê? Uma atitude de temor, uma expressão de absoluto respeito
e de reconhecimento da autoridade de Deus na pessoa de Jesus. Apesar de Jesus ser apenas um homem, nós precisamos, nesse aprofundamento no que é conhecer a Deus, aprendemos a nos relacionar com a pessoa de Deus, operando, existindo, fluindo através de pessoas. Não é? Por quê? Porque Deus, Ele continua vivo e se movendo na terra, mas hoje Ele se move através do seu Espírito Santo que habita nos homens. E há determinados homens que são ungidos de Deus, que são investidos de autoridade por Deus, como Jesus naquela época era o primeiro, o principal, né? Que tinha sobre si o poder do Espírito Santo, que tinha sobre si o revestimento de autoridade dada por Deus para ensinar sobre a fé, para libertar e para curar as pessoas. E aquele homem, de uma forma espiritual, ele vai ali e ele expressa uma fé que reconhecia essa autoridade de Jesus. Ele não tratou Jesus como um homem, ele reconhece a deidade de Jesus, ele reconhece que Jesus era Deus, e ele se prostra, né? Então, a gente precisa se moldar a esse trabalho da fé em nós precisamos nos moldar por essa fé que Deus quer que exista em nós, porque nós vivemos numa sociedade marcada pelo desrespeito e pela irreverência, não é? A nossa sociedade é uma sociedade irreverente, é uma sociedade desrespeitosa, é uma sociedade onde as pessoas andam cheias de si, com o seu nariz empinado, e elas não se submetem a ninguém, elas não respeitam as pessoas. Então, essa atitude de um homem vir e se prostrar diante de um outro homem, na nossa sociedade hoje, seria uma coisa absolutamente estranha, né? Se nós víssemos isso hoje, nós íamos ficar surpresos, um discípulo chegar aqui e se prostrar aqui diante de mim, não por ser eu alguma coisa, mas por reconhecer a autoridade divina na minha vida. Amém? Foi essa a atitude desse homem, foi essa fé que ele demonstrou, num encontro pela primeira vez com Jesus. Então a nossa sociedade é assim, marcada por essa irreverência, por esse desrespeito. Porém, quando nós conhecemos a Jesus, o Espírito Santo começa a trabalhar em nós. E no nosso espírito nós aprendemos a reconhecer a autoridade divina colocada sobre os homens. Nós começamos a entender o que é um homem de Deus, o que é um líder, o que é um sacerdote, e nós começamos a nos valer disso. Nós começamos a nos beneficiar disso, porque a autoridade de Deus não é para humilhar ninguém. A autoridade de Deus, ela é constituída, ela é estabelecida para abençoar as pessoas. Quando aquele homem reconheceu a autoridade de Deus que estava sobre Jesus, ainda que Jesus fosse um homem, nessa hora ele foi abençoado, ele foi liberto de um problema, ele foi curado de uma enfermidade. Amém? Então, aquele leproso, ele humilhou-se perante outro homem, vendo, porém, de forma espiritual, que Jesus não era só um homem. E isso é importante a gente conhecer a Deus dessa maneira. Sabendo que a figura de Jesus, a pessoa de Jesus, embora fosse figura humana, era a presença do próprio Deus na terra. E por que isso é necessário? Porque há pessoas que tratam Deus como qualquer um, sem nenhuma reverência. Tratam Deus como qualquer outra pessoa. Há pessoas que tratam Jesus como mais um. Para muitas pessoas, você perguntar, quem é Jesus? Ah, Jesus é um profeta. Jesus é um homem iluminado, como Buda, como Krishna, como Maomé, né? Mas a revelação que todo homem precisa conhecer é que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o próprio Deus, que se fez homem e que veio ao mundo para salvar os homens das consequências do pecado. Jesus, ele é o Senhor de tudo e de todos, nos céus e na terra. Isso não sou eu que estou dizendo, isso quem diz é a Bíblia. Isso quem diz é o próprio Deus através da sua palavra. Amém? E quando nós cremos nisso, quando nós aceitamos essa verdade espiritual dentro do nosso coração, isso traz vida para o nosso espírito. Isso nos liberta das consequências do pecado. Isso começa a permitir que o sobrenatural de Deus aconteça na nossa vida. Amém? O conhecimento dessa verdade espiritual nos liberta também dos enganos de tantos falsos deuses
e de tantos falsos caminhos. A palavra de Deus diz que, no livro de Provérbios, que há, segundo os olhos dos homens, muitos caminhos que parecem bons, mas que na verdade são caminhos de morte. Tem muita gente aí fora que está professando a sua fé e que está acreditando em coisas que pensa que estão ligadas a Deus, que pensa que estão adorando a Deus ou servindo a Deus, e que na verdade são caminhos espirituais mentirosos, enganosos, falsos, que não vão levar as pessoas ao Deus vivo, ao Deus Criador, ao Deus único. Por quê? Porque são caminhos diferentes, são caminhos diversos, que levam o homem a dispersar a sua fé, quando na verdade a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ter fé em Deus, a fé no Deus Criador, a fé no Deus que fez o homem, os céus, a terra e tudo que neles há. Amém? Então a primeira coisa foi que esse homem demonstrou essa fé reverente, que reconheceu a autoridade de Deus na pessoa de Jesus. E nós precisamos entender isso, que Jesus, Ele é o Senhor das nossas vidas, que Jesus, Ele foi colocado na terra como o único mediador entre Deus e os homens. Então, quando você vai a Jesus, quando você reconhece a deidade de Jesus, quando você sabe que Jesus é o Filho de Deus e você confessa isso, fazendo dele o Senhor da sua vida, você é salvo, você é liberto, você é curado, você experimenta a graça, a bênção, o poder sobrenatural de Deus. Quantos querem isso? Então dê um aplauso a Jesus. O segundo aspecto na fé desse leproso, né, foi que ele demonstrou uma fé sujeita à soberania de Deus. Ele primeiro chegou e se prostrou, e depois ele disse: Senhor, se tu quiseres, podes me purificar. Se tu quiseres. Então fica na mente só esse se quiseres, né? Se tu quiseres. Aquele homem demonstrou o quê? Um espírito totalmente rendido à soberania de Deus, e assim tem que ser o nosso espírito. Assim tem que ser a nossa relação com Deus. Ele estava dizendo, através desse se quiseres, ele não estava pondo em questão se Jesus queria ou não. Ele estava querendo dizer assim, se tu quiseres, ele estava dizendo assim, se for a tua vontade que eu seja curado agora, eu posso ser curado agora mesmo. Ele não estava duvidando, ele estava crendo. Mas ele, mesmo crendo que Jesus podia curá-lo, ele estava dizendo assim, vai depender se hoje é o dia. Vai depender se é agora que o Senhor quer. Vai depender se chegou a minha hora, se chegou a minha vez, né? Por quê? Porque muitas pessoas erram pondo Deus na parede, pondo Jesus na parede. Ele poderia chegar ali com uma outra atitude, né? Como muita gente faz, do tipo, intimando a Deus, não sabendo se relacionar com Deus, não sabendo respeitar a soberania de Deus, a vontade soberana de Deus, e ele poderia dizer, Senhor, o Senhor já curou a tantos, agora o Senhor vai ter que me curar também, e tem que ser agora, senão eu não vou acreditar no Senhor mais. Quantas vezes nós temos esse tipo de atitude, né? De colocarmos a nossa vontade acima da vontade de Deus, o nosso tempo acima do tempo de Deus. Para tudo que nós queremos ou precisamos, Deus tem uma resposta e um momento certo para nos responder. Mas nós precisamos aprender a respeitar a ideia de que Deus é Deus e que Ele tudo faz como lhe agrada. É do jeito que Ele quer, é na hora que Ele quer e é se Ele quiser. Amém? Se Ele quiser, vai acontecer. Então, aquele homem fez o quê? Ele demonstrou uma fé muito polida. Ele demonstrou uma ética espiritual, um respeito na sua fé por Jesus. Por quê? Porque ele não colocou a sua própria vontade acima da vontade divina, mas ele se rendeu ao arbítrio de Deus. Como alguém que chega totalmente despretensioso, vazio, dizendo, Senhor, se o Senhor quiser me curar agora, eu sei que vai acontecer, porque o Senhor pode fazer isso. E se o Senhor não quiser, eu vou esperar mais um pouco. Eu vou esperar pelo momento certo. A gente precisa aprender isso. A nossa fé precisa ser uma fé consolidada,
uma fé perseverante, que não nos leve a murmurar ou desistir facilmente. A gente vê por aí no meio da igreja muitas pessoas, não estou falando dessa igreja aqui não, estou falando de toda a igreja de Cristo, né? Pessoas magoadas com Deus. Precisamos parar de nos magoarmos, de murmurarmos, de desistirmos por coisas que Deus fez ou deixou de fazer. Até porque tudo que Ele faz ou deixa de fazer é para o nosso bem. Mesmo que isso nos custe alguma coisa, mesmo que isso doa em nós. Amém? Tanto o sim de Deus para você num determinado momento, ou o não, é para o seu bem. Se Ele disser não, te negando alguma coisa que você está pedindo, é porque você ainda não está preparado para receber aquilo. E se Ele disser sim, Ele quer te dar aquilo, para que você conquiste aquilo, desfrute daquilo, e continue desejando outras coisas melhores de Deus, porque você já viu que Deus responde a orações positivamente. Deus atende os desejos do coração do homem. Amém? A palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então nosso Deus é um Deus misericordioso, amoroso, bom, perdoador, que tem prazer em abençoar os seus filhos, que tem prazer em nos presentear com a sua graça. Mas nós temos que saber que é do jeito dele. Não é como a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, e se não for assim, nós não brincamos mais. Tem muita gente que perde a bênção, porque murmura, porque se magoa com Deus, começa a liberar palavras tolas do tipo: ai, Deus me esqueceu, Deus não me ama, Deus não me ouve, Deus está magoado comigo. Não, acho que é você que está magoado com Deus, porque Deus não se magoa com ninguém. Mágoa é pecado, e no coração de Deus não há treva alguma. No coração de Deus só tem coisa boa. Amém? Então que assim seja com o teu coração também, e que você saiba que se Deus não te atendeu ainda, Ele tem um porquê para isso. A Bíblia é muito clara, ela diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então o sim, o não e o espera de Deus são para o teu bem. Se você entender que por causa disso Deus te ama, e você perseverar em amá-lo também, no tempo certo, toda a bênção, toda a promessa de Deus para a sua vida vai se transformar em realidade. Você vai deixar de esperar pela promessa e você vai ver a promessa cumprida, a promessa realizada, em nome de Jesus. Você recebe? O leproso se submeteu e recebeu. O terceiro aspecto, ele demonstrou uma fé que cria no poder sobrenatural de Deus. Ele diz: se tu quiseres, agora esquece o se tu quiseres, podes purificar-me. Então ele estava dizendo para Deus: o Senhor pode, o Senhor é o próprio Deus, o Senhor tem poder para fazer isso. E eu quero dizer para você que isso representa um nível de fé muito apurado e muito elevado nesse homem. É uma fé sobrenatural que Deus deu a esse leproso. Por quê? Porque a lepra era naquela época uma doença sem cura. Então aquele homem não estava ali esperando de Jesus alguma coisa que os homens poderiam lhe dar, como uma esmola, uma palavra de conforto, um afago, um abraço. Não, ele esperava por um milagre de cura. Ele esperava por um milagre sobrenatural. Ele esperava por algo que ele sabia que só Deus podia fazer. E isso também nos incita a termos uma fé no sobrenatural. Por quê? Porque milagres são resultado de uma somatória entre o poder de Deus e aquilo que nós esperamos de Deus. Você só vai receber de Deus aquilo que você esperar dele, porque isso é o princípio da fé. Sabe o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que nós ainda não vemos, mas que nós esperamos receber. Então, por que pessoas não vivem milagres? Porque tratam a Deus como um ser natural. Você percebeu que a rema dessa palavra aqui é o conhecimento que nós temos de Deus? É a profundidade do conhecimento que nós temos de Deus? Tem gente que espera de Deus coisas normais, coisas naturais, que a força do trabalho pode dar, que o dinheiro pode comprar, que o homem pode conceder.
Mas não é isso que Deus espera de nós. Deus quer que nós creiamos nele de todo o nosso coração, esperando dele os impossíveis que só ele pode fazer. E quando nós começamos a crer nisso, Deus começa a desenvolver essa nossa fé, e nós vamos de glória em glória, de vitória em vitória, de bênção em bênção, e daqui a pouco nós estamos fluindo de milagre em milagre, porque eu quero profetizar sobre você e dizer que Deus vai aperfeiçoar a sua fé, Deus vai multiplicar a sua fé, para que a sua fé não seja uma fé natural, mas você vai andar no sobrenatural de Deus. Você vai ter uma fé que vai crer em milagres e que vai viver milagres, que vai operar milagres para a honra e para a glória do nome de Jesus, e para que a sua alegria seja completa. Você recebe? Então dá um aplauso a Jesus. Há pessoas que vivem diante de um Deus sobrenatural, mas elas operam em relação a esse Deus numa fé natural. Por quê? Porque elas não esperam grandes coisas de Deus. Elas não vêm para a igreja esperando que naquele dia aconteça um milagre. E hoje é um dia de milagres nesse lugar. Hoje é um dia de salvação, hoje é um dia de libertação, hoje é um dia de cura divina, porque Jesus está aqui. O Espírito Santo está nesse lugar, se movendo, operando com toda a liberdade e também com toda a autoridade para fazer algo na sua vida. Mas vai depender de uma coisa, de você querer, de você crer, como esse leproso chegou. Se prostrando, reconhecendo, se submetendo e dizendo: Senhor, eu acredito que o Senhor pode. Faz, Senhor, teu milagre. Não é? E o que aconteceu? No momento em que ele chegou dessa forma, reverente, submisso e crente, porque tem gente que tem vergonha até desse nome, né? Crente. Mas ele chegou crendo em Deus e no poder de Deus, né? Ele não se envergonhou de dizer: Jesus, eu sou crente em você. Ele creu em Jesus. E quando ele fez isso, o que aconteceu? Ele disse: se o Senhor quiser, eu posso ficar limpo dessa desgraça, dessa tragédia que me acometeu, que se me acometeu, né? E Jesus disse para ele: eu quero. Foi curta a resposta: eu quero. E tocou nele e ele ficou curado naquela mesma hora. A palavra diz que a lepra desapareceu instantaneamente. Por quê? Porque nós estamos diante de um Deus vivo, todo-poderoso e sobrenatural. Amém? Dê um aplauso bem forte a Ele. Hoje Deus está falando da profundidade da nossa fé, da eficácia da nossa fé, do tipo de fé que nós temos. E a fé de alguns ainda é muito tênue, ainda é uma fé muito frágil, ainda é uma fé que crê, mas ao mesmo tempo que crê, duvida, oscila, não é? E esse tipo de fé não é suficiente para que milagres aconteçam. Mas quando uma pessoa crê de todo o seu coração, quando ela se entrega ao amor de Deus, ela cuida, ela crê no amor de Deus, ela crê no poder de Deus, essa pessoa vive milagres. E eu quero te dizer, no conceito de Deus, segundo a vontade de Deus, nessa noite, essa pessoa é você. Deus vai te dar esse tipo de fé. Você quer? Então receba. A fé que crê de todo o coração. A fé que flui no sobrenatural. Que anda na dimensão do sobrenatural. A fé que transforma todas as coisas na sua vida. A fé que remove montanhas. A fé que cura não só a sua vida, que muda não só a sua sorte, mas a fé que é abundante para mudar a sorte de todo mundo que está ao seu redor. Você recebe isso? Então dê um aplauso a Jesus. Deus vai aperfeiçoar e multiplicar a nossa fé, levando a sua igreja a crer nele dessa maneira aqui. E isso vai desatar na vida da igreja sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Até parece, né, que o Jesus de hoje não é o mesmo Jesus daqui, né? Essa descrição aqui, né? Porque a gente pode perguntar: mas onde é que está esse Jesus aí? A gente não vê
As pessoas vão na igreja, elas escutam a palavra, elas dão o dízimo, elas louvam, mas cadê os sinais, cadê os milagres? E a pergunta de Deus para nós é: cadê a sua fé? Cadê a sua fé? Que se você ficar doente, com resfriado, você já não vem na igreja. Se o seu filho ficar com uma febre, eu não vou na igreja. Não. Sabe qual é a atitude da fé para esse tipo de coisa? Meu filho está com febre e eu creio que se eu levar meu filho no culto e o sacerdote impuser as mãos sobre ele, ele vai ser curado. Então eu vou buscar a face de Deus. Eu vou buscar um milagre de Deus para a cura da minha família. Porque muitas vezes as pessoas só querem desenvolver sua fé e buscar a face de Deus quando a pessoa já está em estágio terminal de câncer lá no hospital. Aí fica difícil da fé se desenvolver tão rápido. Da fé poder receber, ser o receptáculo de um milagre tão glorioso. Mas Deus faz. E por causa disso, Deus está trabalhando a nossa fé, aperfeiçoando a nossa fé e nos levando a vivermos nessa dimensão de fé sobrenatural. Agora, na segunda quinzena de julho, nós vamos ter aqui 2 dias de uma cruzada de milagres com o apóstolo Cláudio Fagundes. E Jesus vai curar a tudo e a todos aqui nesse lugar. Pode ir avisando quem está enfermo lá na sua casa, na sua família, para vir nessa cruzada, porque Deus vai curar muita gente. Amém? O mesmo Jesus da Bíblia, o mesmo Jesus que curou esse leproso aqui, Ele está curando hoje as pessoas. Ele está operando no meio da igreja. O que Ele precisa só é que nós creamos com mais vigor, com mais intensidade, com essa fé que o reverencia, com essa fé que espera pela vontade dEle, com essa fé que crê que Ele é um Deus que pode todas as coisas. E quando Jesus vê uma fé boa como essa, uma fé que pode produzir transformação não só na vida desse homem aqui, porque daqui a pouco a gente vai falar o que aconteceu na vida desse homem, de fato, como resultado. Mas Jesus já olhava para ele como uma pessoa que ia viver um sobrenatural tão grande, uma experiência tão maravilhosa, que ele ia ser um elemento para desatar a fé no coração de outros. Todas as pessoas que conheciam aquele homem como leproso, quando vissem ele curado, iam perguntar: o que aconteceu com você? E ele ia responder: Jesus me curou. E as pessoas iam crer em Jesus também. E quando Jesus vê em nós esse princípio de uma fé que muda, que transforma, que restaura, que cura, Ele aperfeiçoa ainda mais isso, porque Jesus não tira de você, presta atenção, nada do que é bom. Jesus tira da nossa vida o que é mal, mas o que você tem de bom, os dons, os talentos que Ele mesmo te deu e que você trouxe da sua vida antes de Jesus para a presença de Deus, Deus vai pegar isso e vai potencializar. Por exemplo, a sua inteligência, a sua cultura. Tem gente que pensa que viver pela fé é coisa de gente ignorante, e não é não. Jesus salva gente não tão preparada, não tão habilitada do ponto de vista do seu intelecto, mas Ele salva pessoas muito cultas, preparadas e inteligentes, como por exemplo um homem como o apóstolo Paulo. Jesus escolheu Paulo a dedo. Jesus contratou Paulo para trabalhar na empresa dele de forma pessoal. Ele apareceu para Paulo, porque ele disse: Paulo é um homem muito inteligente, Paulo é um homem muito preparado. Então, eu quero dizer que nenhuma característica boa que você tem vai ser anulada por você abrir o seu coração para Jesus, por você ter uma vida com Deus. E eu sei que nessa hora, o Espírito de Deus está falando com pessoas que estão aqui, que se acham preparadas, e que são de fato preparadas, são pessoas cultas, são pessoas muito inteligentes, mas que ficam imaginando na sua mente que o fato de se tornar cristão, o fato de crer em Jesus, o fato de virar uma pessoa crente em Deus, pode desmerecê-lo, pode diminuir o que ele é ou o que ele faz. E eu quero dizer que tudo que existe de bom na sua vida vai permanecer e vai ser ampliado, potencializado por Deus, porque Deus vai te levar a saber e a conhecer cada vez mais. Mas aquilo que de ruim, aquilo que de frágil, aquilo que de vazio existe na sua vida, vai ser preenchido com a vida, com o amor e com a sabedoria de Deus. Então não tenha medo de abrir seu coração para Jesus.
Não tenha medo de receber Jesus no seu coração. Seja humilde, seja reverente, seja entregue como esse homem aqui foi. Porque Deus quer fazer milagres na sua vida, mas você precisa lembrar e saber que você é homem e que Jesus é Deus. Amém? O quarto aspecto, né, é que Jesus viu a fé daquele homem e falou: eu preciso agora direcionar esse homem. Então o quarto aspecto é que Jesus alicerça a nossa fé sobre um fundamento sólido, que são as promessas e os princípios da sua palavra. Quando Deus vê esse dom de fé em alguém, Ele chama essa pessoa, abençoa essa pessoa direcionando a fé dela para o Deus vivo, para o Deus verdadeiro. E Ele também baliza a nossa fé. Por quê? Porque não basta só você conhecer a Jesus ou ter uma experiência com Jesus. É preciso ter uma vida com Jesus. Jesus não quer te curar hoje e daqui a pouco você vai embora e nunca mais você se relaciona com Deus, nunca mais você volta à igreja, nunca mais você pega na Bíblia para ler e se interessar por quem é a pessoa de Jesus. Não. Jesus quer estar conosco, Ele quer se relacionar conosco dia após dia. Então, o que Jesus fez depois de curar aquele homem? Ele sabia que depois de salvar aquele homem, depois de curá-lo, aquele homem precisaria continuar ligado a Deus pela fé, para que ele não se perdesse. Se a gente não se mantiver ligado a Deus, se nós não nos mantivermos em adoração permanente, em comunhão com o Espírito de Deus, em contínuo processo de alimentação do nosso espírito através da palavra de Deus, a nossa fé esmorece, a nossa fé se esvai, como uma brasa que é tirada do meio de uma fogueira. A gente começa uma brasa, você toma um carvão lá, incandescente, no meio de uma fogueira, de uma churrasqueira, mas você pega aquilo com uma tenaz e tira dali, o que começa a acontecer? Aquilo vai esfriando, esfriando, esfriando e vira o quê? Cinza. Acaba. Então, o homem que foi iluminado por Deus, o homem que foi chamado por Deus e teve uma experiência com Jesus, não pode se afastar de Jesus. Você não pode deixar a sua fé esmorecer, você não pode menosprezar o seu relacionamento com Deus, porque uma vez que você conheceu a Deus, você viver longe dEle ou viver sem Ele, representa morte espiritual, representa dor e sofrimento. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar para conhecer cada vez mais a Deus, ser mais íntimo de Deus e viver cada dia mais segundo a vontade de Deus. E foi isso que Jesus ensinou para esse homem. O que ele fez? Ele, sabendo que aquele homem precisava dar continuidade ao processo de desenvolvimento da sua fé, para que não sofresse, para que não ficasse doente de novo, para que não perdesse a bênção que ele tinha recebido de Jesus naquele momento, ele o ensinou a viver por princípios e sob a bênção de um sacerdote. Preste atenção que Jesus disse para ele, olha o que está escrito aqui, ordenou-lhe Jesus, né? Está dizendo aqui, quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Então ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Jesus falou que era para não falar para ninguém, porque tinha certeza que se falasse isso, aí o cara ia sair falando para todo mundo. Jesus conhecia bem a natureza humana. É só você pedir, não conta isso para ninguém que é segredo. Pronto. Né? Então Jesus, como ele era muito inteligente, marqueteiro, ele falou isso, não conta para ninguém, né? E aí o cara saiu contando para todo mundo. E com isso a fama de Jesus se esparramava por todos os lugares. E por que Jesus queria ser conhecido? Porque Jesus queria que a sua fama corresse. Porque ele sabia que quanto mais pessoas ouvissem a respeito dele e dos seus feitos, mais pessoas creriam e mais pessoas seriam salvas. Então as coisas que Deus faz na nossa vida, nós precisamos contar para as outras pessoas. Nós precisamos testemunhar, aonde quer que a gente vá, no meio dos que são crentes e no meio também daqueles que ainda não são, dos incrédulos. Amém? Então veja bem o que Jesus fez. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício e a oferta que Moisés determinou,
para servir de testemunho ao povo. Então o que Jesus ensinou para aquele homem? Que se apresentou com uma fé muito linda, muito genuína, eficaz, e que transformou a vida dele. Ele disse: olha, agora conserva a tua fé. Vai lá e entra no templo. Adora a Deus. Leva uma oferta de gratidão a Deus pela sua purificação. Se apresente ao sacerdote. Ele direcionou aquele homem a buscar uma liderança espiritual. Por quê? Porque se você ler Levítico 14, você vai ver que existia um princípio estabelecido, uma lei determinada para aqueles que eram curados de lepra. Quando uma pessoa ficava leprosa, no tempo do Velho Testamento, era o sacerdote que examinava aquela pessoa, quase como um médico, para dizer se aquela pessoa estava curada ou não, se ela era limpa espiritualmente ou se ela era impura. Por quê? Porque uma pessoa que estava com lepra, ela era considerada pecadora, ela era considerada uma pessoa impura, imunda, que não poderia entrar no templo, ela não poderia tocar em nada que fosse sagrado. Ela era uma pessoa segregada, separada das coisas espirituais. Era uma pessoa que, se fosse nos dias de hoje, não poderia vir à igreja, porque era considerada impura, não é? E tanto é que, se você ler Levítico 14, você vê que o sacerdote saía dos limites do templo para examinar uma pessoa que estava leprosa. E se a pessoa estivesse realmente limpa, então ela era autorizada a entrar, oferecer ali os sacrifícios, que eram 2 rolinhas, 2 pombos, 2 cordeiros, e ali eram feitos os sacrifícios. Aquilo era oferecido em oferta a Deus pelo pecado, pela oferta, como oferta para expiação do pecado. E quando aqueles animais eram imolados, o sacerdote tomava daquele sangue, aspergia sobre a vida da pessoa e declarava: agora você está pura, você está curado e puro, curado fisicamente e puro espiritualmente. E o que Jesus fez com esse homem? Jesus o purificou espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. E depois disse: agora, porque você conheceu a Deus como um Deus vivo, como um Deus misericordioso, um Deus que por amor te curou, um Deus que pelo seu poder manifestou na sua vida um sobrenatural, vai e faz aquilo que são os princípios da palavra. Então o que a gente precisa entender? Que nós precisamos trabalhar a nossa fé, aperfeiçoar a nossa fé a cada dia, nos alimentando da palavra, dando culto a Deus, ofertando da nossa vida ao Senhor, porque todos esses são princípios que vão conservar a nossa fé, e que vão aperfeiçoar a nossa fé, que vão fazer a nossa fé crescer ao ponto de que nós vamos viver verdadeiros milagres. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz o seguinte: ainda que o homem exterior ele se corrompa, ou seja, nós vamos ficando mais velhos e a nossa aparência ela decai, não é? Um jovem tem a pele bonita, mas uma pessoa de idade, ela vai ficando com a sua pele mais enrugada, ela vai perdendo a sua condição, o seu vício, a sua tonicidade muscular, né? Mas o que acontece do ponto de vista espiritual? Ainda que uma pessoa envelheça e ela perca um pouco da sua beleza, da sua força, do seu vigor, o nosso espírito, se for trabalhado e alimentado em fé, ele vai se tornar um espírito cada dia mais conhecedor de Deus, cada dia mais fervoroso em Deus, cada dia mais pronto a viver milagres e experimentar a glória de Deus. E eu digo que Deus vai fazer isso com você. Você vai ficar um velhinho cheio do poder do Espírito Santo, uma velhinha do fogo, amém? Que aonde você for, a glória de Deus vai te acompanhar, viu, Miriam? Não desanima não. A tendência dos mais idosos é pensar assim: velhinho já foi, já acabou, meu tempo já passou, não posso mais nada. Mas essa não foi a mentalidade de Abraão, o pai da fé. Queridos, a vida espiritual de Abraão começou aos 99 anos. Amém? O poder sobrenatural de Deus veio se manifestar na vida de Abraão depois que ele já era velho. Então quero dizer para você, envelhecer não quer dizer se aposentar.
quer dizer amadurecer, quer dizer se aperfeiçoar, quer dizer crescer na experiência e no conhecimento de Deus. Amém? Eu estou falando isso para alguns idosos, mas estou falando isso para muitos jovens. E eu digo para você, você também jovem, que está no começo da sua vida com Deus, vale a pena pagar o preço da santificação, vale a pena viver um compromisso, uma entrega, uma aliança com Deus, mesmo que isso te custe a chacota dos seus amigos, às vezes até o descrédito da família, né? Quando um jovem ele é o único convertido na sua casa, muitas vezes as pessoas, ai filho, para com isso, tal, vai para o cinema, vai curtir a vida, vai passear, vai namorar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Desmerecendo a nossa fé. E se você suporta isso, saiba que a fé que Deus te deu é uma fé que vai ser consolidada, aperfeiçoada, e que depois, daqui a bem pouco tempo, vai ser tábua de salvação para toda a sua família. Todas essas pessoas que hoje desmerecem você porque você crê, todas essas pessoas que zombam de você, amanhã elas vão te pedir oração, elas vão crer como você, elas vão te agradecer porque você foi instrumento de vida e de salvação na vida delas. Se você recebe, dê um aplauso a Jesus. Então, Jesus fala, vai lá, se aproxima do sacerdote, vai receber a bênção do sacerdote, né? E vai entregar a oferta lá no templo, que representa, vai adorar a Deus, vai agradecer a Deus por aquilo que Ele fez, não é? Uma das coisas também que a gente precisa crescer e desenvolver, acrescentar na nossa fé, é saber que Deus não se agrada só de louvores e de petições, de orações. Uma das coisas que é uma linguagem da fé, é a linguagem da oferta. Por quê? Porque Deus sabe o quanto nesse tempo, nessa condição humana e material que nós vivemos, o dinheiro é um valor muito forte no coração do homem. Então Deus prova a fé do homem. Deus prova o homem pedindo uma oferta. Você pode ver quantas vezes se fala de oferta na Bíblia. Você pode ver quantos textos falam sobre dízimo, sobre oferta, sobre primícias. Por quê? Porque Deus sabe o quanto o coração do homem está apegado nessas coisas. Mas a visão de Deus é que Ele tem que ser o maior, o melhor e o primeiro na vida do homem. Então, como é que Ele prova o coração do homem? Pedindo oferta. E pelo nível da entrega, pelo nível da liberalidade, Deus mede quanto valor nós temos realmente dado a Ele através das nossas atitudes. Porque você pode dizer que você tem uma fé maravilhosa, que você crê em Jesus, que você é uma pessoa obediente, mas o que vai comprovar quem você é, que tipo de fé você tem e os resultados que você vai receber, não vão se apoiar nas suas palavras, nas suas confissões, vão ser medidas e decididas através das suas atitudes. Por isso que Jesus diz na palavra, por isso que a palavra diz, a fé sem obras é morta. Você pode dizer que você é um santo, você tem até asa escondida debaixo da blusa, de tão santo que você é, mas as suas atitudes precisam comprovar isso. O que impactou Jesus, o que fez com que Jesus desse aquela resposta tão imediata para aquele homem, quero, fica limpo, curado na hora, foram as atitudes dele, de se prostrar, de se submeter. Senhor, se for o meu dia, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Então aquele homem creu de forma plena, de forma múltipla. Ele creu em todos os sentidos, em todas as dimensões, em todas as direções. E rapidamente a resposta veio. E eu digo para você, Deus vai te dar esse tipo de fé, mas você precisa cuidar da sua fé. Você precisa desenvolver a sua fé. Você precisa crescer na fé. E nesse aspecto, Deus quer que nós entendamos hoje que a igreja, o corpo de Cristo, né? É o lugar onde a nossa fé ela é aperfeiçoada, para que conheçamos melhor a cada dia quem é Deus e que resultados Ele pode produzir na nossa vida, para que a nossa vida seja melhor. O desejo de Deus é que a sua vida seja melhor. Se você tem dentro do seu coração uma pergunta, uma dúvida, será que Deus quer me abençoar? Será que Deus quer mudar minha sorte? Será que Deus me quer?
A resposta dele aqui nessa palavra é: quero. Foi isso que ele falou para o homem, né? Se o homem tinha um rasgo de dúvida, se o homem tinha uma pequena mescla de desconhecimento de quem era Jesus, ou do que poderia ser a vontade de Deus em relação à vida dele, Jesus o esclareceu instantaneamente, dizendo: eu quero te abençoar, eu quero te curar, eu quero te libertar, eu quero te tirar dessa dor que você está passando. Porque olha o que aconteceu. Veja que grande transformação esse homem viveu pela fé. Ele foi salvo por crer em Jesus. Ele foi liberto do tormento da dor. Deixa eu te contar uma coisa. A lepra, hoje já tem cura, já tem remédios. Mas naquela época, a pessoa quando ficava leprosa não tinha perspectiva de cura, não tinha remédio, não tinha médico. Então o que acontecia com essas pessoas? A lepra começava a comer a pele, depois ela começava a comer a carne, e depois ela afetava os ossos a ponto de cair os dedos. A pessoa ficava sem dedo, a pessoa ficava sem nariz, sem orelha. A pessoa ia virando um monstro, sem contar que aquilo era um prurido, uma coceira, uma coisa ardendo, uma coisa doendo o tempo todo. E a lepra trazia o quê? Uma espécie de uma deterioração dos tecidos. Então a pessoa apodrecia viva. E o que acontece com alguma coisa podre? Cheira mal. Então esse homem, o que ele tinha que fazer? Tinha que ficar isolado. Primeiro porque ninguém aguentava o mau cheiro. Segundo porque a lepra era uma coisa extremamente contagiosa. Então o que haviam? Os leprosários. Lugar onde as pessoas ficavam lá. Só quem era leproso ficava lá. Aquelas pessoas ficavam ali vivendo numa comunidade de pessoas doentes, mas totalmente isolados da família, da sociedade, na miséria, dependendo da misericórdia de alguém que fosse lá levar um pão velho lá, uma comida, alguma coisa. Por quê? Porque um leproso era uma pessoa esquecida, né? Mas Jesus salvou esse homem, Jesus libertou esse homem do sofrimento e da dor. Jesus libertou ele do ostracismo, do isolamento do leprosário, da pobreza, porque ele não podia trabalhar. Jesus libertou esse homem da rejeição social e deu a ele a possibilidade de ser restituído no convívio da família. E ainda deu a esse homem a oportunidade, a possibilidade de se tornar um testemunho para a salvação de outras pessoas. Amém? Sabe quem é hoje esse leproso? É você. Sabe por quê? Porque Jesus te amou, porque Jesus decidiu te salvar, e Ele pagou o preço pela sua salvação e pela sua cura. Ali na cruz, Ele morrendo no seu lugar, Ele pagou o preço pela cura do pior tipo de lepra que existe, que é a lepra espiritual do pecado. Na cruz do Calvário, Jesus perdoou seus pecados. Na cruz do Calvário, Jesus levou sobre si as suas enfermidades emocionais e físicas. Na cruz do Calvário, Jesus te tirou da maldição da lei e determinou sobre a sua vida a bênção. Jesus era o Filho amado de Deus. Deus por algumas vezes abriu o céu e disse: esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Esse é o meu filho amado, esse é o meu filho obediente, esse é o meu filho que fez tudo conforme eu queria. Por isso, todas as minhas bênçãos, toda a minha riqueza é dele, do meu filho Jesus. Mas você sabe o que Jesus fez, sendo o filho amado e o filho que tinha toda a herança de todas as bênçãos, de amor, de paz, de alegria, de saúde, de riqueza, de prosperidade, de honra? Ele na cruz do Calvário abriu mão de tudo isso e pegou o meu pecado, o seu pecado, a minha doença e a sua doença, a minha maldição e a sua maldição. Ele ficou com a consequência dos nossos pecados e deixou para nós as bênçãos. Então hoje, quando uma pessoa crê em Jesus, ela é perdoada dos pecados e ela começa a receber as bênçãos de Deus. Jesus está aqui nessa noite e Ele quer curar você da lepra espiritual do pecado. A lepra que todo homem traz consigo na sua vida espiritual, porque na Bíblia está escrito que sobre a face da terra não existe homem que não tenha sido contaminado pelo pecado. A Bíblia diz: não há sobre a face da terra homem bom
que não peque. Por quê? Porque a natureza do pecado está dentro de nós. E por qualquer coisa a gente pensa mal, alguma coisa, a gente tem pensamentos impuros, a gente abre a boca e julga alguém, a gente abre a boca e murmura, a gente abre a boca e xinga, a gente levanta a mão, em vez de ser para abençoar, é uma mão para bater, uma mão para agredir. Todo homem tem pecado, e todo homem precisa da salvação que só Jesus pode dar. Porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E através dele nós encontramos o perdão, a salvação e a cura pelo seu poder sobrenatural. Eu queria nessa hora convidar você para receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Muitos aqui já fizeram isso, mas tem pessoas a quem Jesus quer conceder hoje o perdão e o dom da vida eterna. Pessoas a quem Jesus quer vivificar o Espírito para que elas sejam conhecedoras de fato de quem é Deus. Você vai conhecer a Deus e você vai conhecer a Deus como Ele quer ser conhecido. Você vai receber um dom de fé e essa sua fé vai ser aperfeiçoada, vai ser apoiada no fundamento da palavra, das promessas de Deus, dos princípios divinos. E por conta desse agir de Deus na tua vida, a sua vida vai ser transformada. Assim como Jesus curou muitas áreas na vida daquele leproso, Jesus vai curar todas as áreas na sua vida hoje. Em nome de Jesus. Quantos creem? Então faça comigo essa oração. Principalmente você que está vindo aqui hoje pela primeira vez. Jesus quer te salvar, Jesus quer te curar. Mas depende de você crer, depende de você abrir o seu coração para receber Jesus e para reconhecer que Ele é a tua salvação e o Senhor da sua vida. Faça comigo essa oração, diga assim: Senhor Jesus, eu venho diante de Ti nesta noite, reconhecer que eu preciso de Ti. Eu creio em Ti, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que como o próprio Deus, o Senhor se fez homem e veio a este mundo para dar salvação aos homens. Eu recebo o sacrifício da cruz como eficaz em minha vida, porque eu reconheço que preciso de perdão para todos os meus pecados. Mas eu também creio e confesso que Tu és Deus e te faço hoje Senhor Jesus Cristo, o único Senhor da minha vida. Para isso eu declaro que creio na Tua ressurreição. Eu creio que o Senhor ressuscitou de entre os mortos. E hoje eu abro para Ti, Senhor Jesus Cristo, o meu coração para Te fazer Senhor absoluto da minha vida. Dá-me, Senhor, uma fé vigorosa, genuína, eficaz, como a deste homem que foi curado por Ti, em Lucas 5, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pedindo que a minha fé seja sobrenatural, e que não só eu viva na dimensão do sobrenatural, mas que eu possa levar outros a esse mesmo tipo de vida e de experiência em uma fé sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.